Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo de número 16. Glória a Deus. Enquanto você abre aí, eu quero externar minha alegria de poder estar aqui e conhecer mais um povo de Deus, mais um pedacinho do céu, um povo que vai morar com o Senhor daqui a pouco. Louva a Deus pela vida do pastor Silas, da missionária nossa irmã Keila. Também já quero deixar o abraço do pastor Juliano, da missionária nossa irmã Naila, que nos abençoou para estarmos aqui nessa noite. Os irmãos aceitam o abraço e a paz dos nossos pastores? Amém. Louva a Deus pela minha família, que está sempre ao meu lado, que é a minha base. Glória a Deus. E louva ao Senhor por esta grande oportunidade. Atos, capítulo de número 16, o versículo de número 9, diz assim, a minha tradução é uma tradução atualizada, mas os irmãos acompanhem aí. À noite Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava dizendo: passe a Macedônia e ajuda-nos. Agora só mais um versículo. O versículo de número 30, que diz assim: depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Ou para me salvar? Você pode tomar o seu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu confesso aos irmãos que eu estou tremo, porque eu sei da responsabilidade que é pregar a palavra de Deus num púlpito. Já dirigimos igreja e por motivo do trabalho, pastor, do horário, nós estamos um tempo esperando até conciliar e a gente voltar outra vez para o campo. Meus irmãos, eu acredito que o texto que lemos é um texto muito conhecido da igreja. Se nós observarmos a palavra do Senhor, o capítulo de número 15, no final dele, Paulo, ele agora se separa do seu companheiro, o Barnabé. Paulo decide agora fazer uma segunda viagem missionária, e nessa viagem agora ele decide passar em todas as igrejas que ele deu autonomia, que ele aconselhou, que ele fundou, que ele abriu, em todos os trabalhos, para trazer alguns conselhos, algumas instruções que o mesmo recebera também dos apóstolos quando esteve em Jerusalém. A Bíblia diz que o Barnabé teve uma ideia, falou: agora então, já que nós vamos fazer uma outra viagem, vamos chamar também o João Marcos, o escritor do Evangelho de Marcos. E a Bíblia diz que Paulo não concordou, porque ele não andou com eles em muitos trabalhos, então ele falou assim: eu não acho justo ele ir agora com a gente. E o texto diz que houve uma separação, cada um foi para um lado. Só que quando nós olhamos para o capítulo de número 16, Paulo agora ele também já escolhe um outro companheiro, o irmão Silas, e mais para frente o irmão Timóteo. A Bíblia diz que Paulo ele tentou ir para um lado, fazer a obra de Deus, visitar as igrejas, e agora o Espírito de Jesus o impediu dele ir para um lado. E Paulo agora ele tem uma visão, e nessa visão que ele tem, o texto que lemos, a Bíblia diz que alguém pedindo ajuda para ele, dizendo: atravesse a Macedônia e nos ajuda. E se você correr o texto, você vai ver que Paulo ele foi em diversas cidades, em diversos lugares, passou por diversas igrejas, até chegar à cidade de Filipe. A Bíblia diz que ele, chegando na cidade de Filipe, o mesmo começou a pregar a palavra. Agora uma jovem por nome de Lídia caiu na graça do Evangelho, e a mesma se convertendo também ao Senhor. Não somente ela, mas toda a sua casa. Ela constrangeu Paulo e os seus companheiros para que ficasse mais um pouco de tempo, e agora em sua casa. E os mesmos, se sentindo constrangido com o convite,
e não querendo ser mal educado, falou, não, a gente vamos ficar. E ele ficou por mais um tempo. E o texto diz que agora Paulo, procurando um lugar para a oração, todos os dias eles iam para a oração, e agora Paulo passando por um determinado lugar, aparece um outro personagem, uma jovem, e o texto não descreve o nome, mas essa jovem, todos os dias, quando eles passavam da oração, ela olhava e falava assim, ó, esses grandes homens que vão aí, que anunciam a palavra de Deus, são filhos do Deus Altíssimo. Isso foi por muitos dias, e o texto diz que agora, o apóstolo Paulo, constrangido com aquilo, perturbado com todo dia aquela jovem falava isso, um dia ele falou assim, ele olhou para ela e repreendeu o espírito que estava atuando na vida daquela jovem, porque o texto diz que a mesma tinha um espírito de adivinhação, e ela também dava muito lucro aos seus senhores. Alguém ganhava dinheiro através da vida dela. E Paulo repreendeu o espírito que estava atuando na vida daquela jovem, e agora isso vai causar e vai trazer alguns danos para ele, porque agora os mesmos também agora são presos, porque aqueles que ganhavam dinheiro vendo Paulo pregando o evangelho, pregando essa nova doutrina, e agora uma cidade pagã, aonde os romanos dominavam, se reuniram os magistrados, todas as autoridades da época, e agora eles pegaram Paulo e seus dois companheiros e açoitaram eles, e prenderam eles no cárcere inferior. Mas antes da gente contextualizar, antes da gente atingir o objetivo do que lemos, eu estudando esse texto, é um texto muito conhecido, já preguei outras vezes esse texto, mas hoje quando buscava ao Senhor, eu falei, Senhor, fala comigo, o que a igreja precisa ouvir da parte do Senhor. A gente temos que tomar esse cuidado, temos que ser sensíveis à voz do Senhor. E aí eu anotei alguns textos, e por Paulo ser um homem de oração, e ele sempre procurar uma direção de Deus, Deus falou comigo, e eu coloquei três textos importantes para que você possa pensar nessa noite, e acredito que com a ajuda do Espírito Santo, com o seu glória a Deus, você que está aqui hoje, que veio adorar o nome do Senhor, já sei que você já sentiu a presença dEle, porque eu também senti a presença dEle desde a hora que eu cheguei aqui. Esse templo é um templo maravilhoso, muito lindo, mas não só lindo esteticamente, mas ele é cheio da glória de Deus. Eu pude sentir a presença do Senhor. E o Senhor falou comigo a respeito de oração. E hoje, meus irmãos, através da palavra do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, com a presença de Jesus que está em nosso meio, tem resposta de Deus para a minha vida e para a sua vida. O primeiro texto que eu quero falar através da oração, porque quem ora, Deus responde. Quem busca, quem bate, a porta abre. O primeiro texto para que você possa pensar, isso é individual. Se encontra no livro de 1 Samuel, a Bíblia vai descrever que agora um homem por nome de Eucana tinha duas mulheres. Uma era estéril, porque o Senhor tinha cerrado a madre de Ana, mas a outra, a Penina, já tinha dado alguns filhos. E o texto diz que de ano em ano eles iam para Jerusalém, para o templo, porque eles iam adorar e oferecer algo ao Senhor. E todo ano a Ana, toda vez era a mesma oração, ela tinha uma petição, o desejo dela era ser mãe. Eu não vou ir no profundo aqui, porque nós não vamos ter tempo, mas os irmãos conhecem a história. E o desejo dela era ter um filho, essa era a petição dela, até que um dia ela entrou no templo, o profeta Eli observou a oração dela, fez a leitura labial, e ele entendeu que ela estava embriagada, e falou para ela, mulher, larga o teu vinho. Ela falou, não estou embriagada, eu não estou alcoolizada, é porque eu sou uma mulher amargurada de espírito, e eu estou orando ao Senhor por uma causa. E a Bíblia diz que o profeta Eli abençoou ela, estendeu a mão sobre ela e declarou na vida dela a bênção sacerdotal. Disse para ela que o desejo do seu coração seja concedido a ti. Nós conhecemos a história, e ela voltou para casa, e o texto diz que o semblante dela já não era mais o mesmo. Por quê? Porque agora o Senhor decidiu abençoar ela, e nós conhecemos a história. E o que eu quero dizer com isso, com esse primeiro texto, eu quero dizer para você que está aqui,
que você tenha uma certeza nessa noite: não existe oração que Deus não ouve. Deus ouve todas as orações, porém, a única questão é que Deus responde no tempo certo, porque a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo número 3, que há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de sorrir, há tempo de se alegrar, há tempo de chorar, há tempo de ficar triste, há um tempo determinado para todas as coisas. No texto, agora que estou citando, chegou o tempo da Ana. Talvez você adentrou aqui, você está fazendo uma petição ao Senhor, e já faz um tempo que você está orando, está aguardando a resposta de Deus. Mas a resposta de Deus para você hoje, nessa noite, dia 13, se eu não me engano, não é isso, pastor? Hoje é dia 13, né? Os irmãos me ajudam aí. Dia 13, o Senhor está dizendo para mim e para você através da palavra: você vai sorrir, o seu semblante não vai ser mais um semblante triste, o Senhor vai colocar um riso no seu rosto, o Senhor vai colocar um sorriso novo em você, e você vai cantar o cântico de vitória, porque depois daí a Ana canta o cântico de vitória, porque o Senhor concebeu a ela o desejo, a petição do coração dela. Quando eu olho para esse texto, quando eu li esse texto no qual Paulo, ele repreende aquela jovem, ele tem um discernimento para entender qual é o espírito que estava atuando na vida dela, eu logo observo que Paulo era um homem que tinha comprometimento, ele era um homem de oração. O segundo texto que quero citar nessa noite, para a gente ir para a conclusão do que lemos, é o livro do profeta Daniel. A Bíblia diz que no capítulo de número 9, Daniel agora ele decide buscar ao Senhor, porque ele queria ter certeza, ele queria ter uma confirmação e uma resposta do que o Senhor tinha usado o profeta Jeremias a respeito dos 70 anos que o povo iria ficar no cativeiro. Daniel ora agora no capítulo de número 9, orando ao Senhor, se humilhando diante do Senhor, buscando a face do Senhor, pedindo perdão, não só pelos pecados dele, mas pelo pecado da nação de Israel, que tinha abandonado a presença do Senhor, os estatutos, a lei do Senhor. A Bíblia diz que o anjo Miguel se apresentou para Daniel, e no capítulo número 10, versículo de número 11 e 12, o anjo falou para ele: olha, homem de Deus, Daniel, se coloque de pé, porque a sua oração, ela foi ouvida desde o primeiro dia que você orou. Eu não sei se você pegou nessa noite, eu não sei se você está pegando, mas a palavra do Senhor diz que a resposta veio a Daniel, e Deus disse: eu ouvi desde o primeiro dia a sua oração. E o texto diz que o Senhor confirmou para ele: é isso mesmo, Daniel, vão ser as 70 semanas. Por conta da desobediência do povo, então, Deus trouxe o juízo, mas Deus estava trazendo o juízo para corrigir o povo e ao mesmo tempo sarar a nação de Israel. Mas Deus disse para ele: talvez você adentrou aqui, você está precisando de uma resposta de Deus. Deus está dizendo para mim e para você através da palavra do Senhor: eu ouvi desde o primeiro dia. O anjo disse para ele: eu tive que descer, Daniel, para trazer a resposta para você. Talvez você adentrou aqui, você estava esperando uma resposta. Deus está mandando a resposta nessa noite, para mim e para você. Agora é coletivo. A Bíblia diz que no capítulo de número 12 do livro de Atos, Herodes já tinha matado a Tiago à espada. Prendeu também a Pedro, e a intenção dele era matar a Pedro. Mas o texto diz, meus irmãos, preste atenção nisso. O texto diz que quando Pedro estava preso, na verdade, Pedro não estava só preso, porque o texto descreve que Pedro estava guardado na prisão. Vou repetir para você entender. A Bíblia diz que Pedro estava guardado na prisão. Detalhe, e a igreja fazia contínua oração pela vida de Pedro. Eu não sei por quem você está aqui buscando ao Senhor. Eu não sei por quem você tem apresentado, o que você tem apresentado ao Senhor, a vida de quem você tem apresentado ao Senhor. Eu não sei se essa pessoa está enferma, ou se essa pessoa está até mente privado da sua liberdade, está presa, está encarcerada em algum lugar. Eu não sei, mas a Bíblia diz
que Pedro estava guardado. E a igreja fazia contínua oração por ele, contínua oração pela vida de Pedro. O segredo é você não parar de orar, porque enquanto você está aqui reunido no corpo, tendo comunhão uns com os outros, como igreja do Senhor, tenha certeza de uma coisa: enquanto a igreja estiver orando, pode ter certeza, nós lemos hoje aqui na palavra oficial, no livro de Romanos, que há esperança. Pode até ser que você esteja passando um pouco de tribulação, mas isso vai gerar em você a esperança, a paciência. Espera com paciência, porque o Senhor está chegando. A Bíblia diz que a igreja orando por Pedro, contínua oração pela vida de Pedro, e Pedro está guardado na prisão. Deus enviou um anjo. Eu não sei vocês, se vocês acreditam no anjo do Senhor. Eu acredito. Eu não vou dizer aqui que eu estou vendo o anjo do Senhor, mas eu acredito que o Senhor, Ele envia os seus anjos para trazer resposta e para dar livramento, até mesmo porque a Bíblia diz que anjo é mensageiro. A Bíblia vai dizer que Pedro estava dormindo. O anjo do Senhor foi lá, tocou no abdômen de Pedro e falou: acorda, rapaz, põe a sua sandália aí, põe a capa e segue-me. E o texto diz que Pedro estava sendo guardado por um quarteto, 16 soldados estavam tomando conta de Pedro, e estava todo mundo dormindo. E o anjo do Senhor foi lá e falou: Pedro, põe a capa, segue. E Pedro não estava entendendo muito, porque ele também pensava que era uma visão. Ele não tinha caído em si ainda que era o anjo do Senhor que estava ali dando um grande livramento. A Bíblia diz que Pedro passou a primeira porta. E agora, quando Pedro chega na porta de ferro, o texto está escrito a porta de ferro, nessa versão que eu estou usando. Algumas versões vai dizer que a porta abriu sozinha, mas na versão que eu estou usando aqui, está escrito que a porta abriu automaticamente. Abriu sozinha a porta de ferro. Eu não sei o que é que está preso na sua vida. Eu não sei por quem que você está buscando. Mas o texto diz que o anjo fez a porta abrir automaticamente. Deixa eu dizer algo nessa noite para você. E eu vou profetizar de olho aberto para que você possa entender. Deus está dizendo que Ele está abrindo a porta de ferro. E o que representa a porta de ferro? Talvez a porta de ferro na sua vida representa a dificuldade que você está tendo. Eu não sei se a dificuldade é espiritual ou se ela é material. Talvez a dificuldade que você está aqui hoje passando, ela pode ser até mesmo emocional, mas o Senhor está dizendo hoje que Ele está abrindo a porta de ferro. Você vai passar e vai chegar do outro lado. Deus está dizendo que vai tirar alguém dessa situação. A Bíblia diz que Pedro passou a porta de ferro, e quando ele chegou na rua, o engraçado é que ele ainda não tinha percebido, não tinha dado conta que era o anjo do Senhor. E quando ele saiu para fora aí, ele caiu em si e ele percebeu que era o anjo de Deus. O que eu quero dizer para você nessa noite, que Deus tem vários meios para trabalhar na minha e na sua vida. Mas entenda, enquanto houver oração na igreja, enquanto tiver uma irmã ou duas ou três irmãs do coque que estão orando, intercedendo pelas nossas vidas, pode ter certeza, há esperança. Pode ter certeza, a última palavra ainda, ela é de Deus, ela vem de Deus, ela pertence a Deus. Talvez o médico falou para você, não vai ter mais jeito, a situação é essa, mas assim diz o Senhor, a última palavra ainda continua sendo minha. O médico pode até dar o diagnóstico, porque ele estudou, porque ele se especializou, porque ele buscou esse conhecimento, mas Deus está acima de tudo, de todos. A Bíblia diz no livro de Filipenses que sobre o nome de Jesus todos os vão se dobrar diante dele, todos os joelhos se dobram diante do Senhor, tantos aqueles que estão no céu, a esses que estão na terra e embaixo da terra, porque sobre o nome de Jesus ninguém consegue. Pegou essa? Aqueceu aí?
Ficou bom? Vamos melhorar. A Bíblia diz que agora Paulo está preso. Está no cárcere inferior. Está amarrado os pés e as mãos. Está amarrado o quê, pastor? Está amarrado os pés e as mãos. Eu prestei muita atenção no louvor que eu ouvi a filha do pastor louvando. Que Deus é especialista para surpreender. Deus é especialista para surpreender eu e você que estamos aqui hoje. Por quê? Eles estavam amarrados pé e mão, não tinha como sair daquela situação. E eu fico imaginando, já tinha apanhado, já tinha sido açoitado. Era situação difícil, não tinha mais o que fazer. Mas aí Paulo olhou para o Silas e falou: eu tenho uma ideia, não tem mais para onde a gente correr, não tem mais o que fazer, mas eu tenho uma ideia ainda. E um olhou para o outro e ele falou assim: qual é? Ele falou: vamos fazer o seguinte, vamos louvar o Senhor, vamos fazer assim, um combinado, vamos combinar assim, irmãos, eu prego e vocês dão glória a Deus, depois vocês dão glória a Deus e eu continuo pregando, mas aí depois nós inverte, vocês louvam e eu glorifico o nome do Senhor. E aí ele falou: vamos fazer um combinado, você louva e eu oro, depois você ora e eu louvo. E a Bíblia diz que era perto da meia-noite, e eles começaram a cantar, começaram a louvar o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor, Ele habita em meio aos louvores. E o mais interessante é que quando Paulo e Silas estão cantando, estão adorando, estão buscando a presença do Senhor, mesmo machucado, mesmo talvez esquecido lá no cárcere inferior, e alguém estava vigiando eles, o texto diz que eles estão cantando, que eles estão adorando ao Senhor, e aqueles que estavam presos, preste atenção no detalhe do texto, irmão. Vou no texto para você falar assim: não, o pastor contou história. Não, não é história. A Bíblia diz que quando eles estavam cantando e adorando, os outros presos, os outros que estavam presos, ouviam eles adorar o nome do Senhor. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite, perto da meia-noite, Deus moveu aquele ambiente, Deus moveu os alicerces daquela prisão, e o texto diz que todas as cadeias, todas as correntes foram abertas, todas as cadeias foram quebradas. O que eu quero dizer? Que quanto mais você adora o nome de Jesus, mais Jesus trabalha em meu e em seu favor. Quanto mais você adora o nome do Senhor, quanto mais eles afligirem a você e você buscar o nome do Senhor, Deus está movendo o ambiente aonde nós estamos nessa noite. Há uma presença de Deus aqui nessa noite, há uma presença do Espírito Santo de Deus. Quanto mais você adora, mais Jesus trabalha. Quando você adora aqui, Jesus abre a porta de ferro lá. Quando você adora aqui, Jesus cura o enfermo que está enfermo lá. Quando você adora aqui, Jesus liberta alguém que está preso lá do outro lado. Quando você adora e busca o nome do Senhor aqui, o Senhor traz esperança para alguém que perdeu a esperança. Quanto mais a igreja adora o nome de Jesus, Jesus liberta, batiza com o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Há uma presença de Deus aqui. Há uma presença de Deus aqui. Um dia uma mulher falou para Jesus: nós estamos esperando o Messias, e quando ele vir, ele vai falar tudo que nós precisamos saber. Porque vocês, os judeus, falam que o lugar da adoração é lá, mas nós acreditamos que é aqui nessa herdade, onde o nosso pai Jacó fundou e abriu esse poço. E aí Jesus olhou para aquela mulher e falou assim: filha, deixa eu falar uma coisa para você, sou eu que estou falando contigo. Jesus falou para a mulher que era o Messias, mas ela não estava entendendo. Aí Jesus falou para ela: mas vou explicar uma coisa para você, Deus é Espírito. Vou falar, não é nem lá e não é nem aqui. Deus se importa com aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deixa eu falar uma coisa para você. Você quer mudar o ambiente onde você está? Quer? Você quer mudar? Coloca a verdade nisso, irmão. Coloca a adoração sincera,
adoração verdadeira, porque aonde há adoração verdadeira, aonde há quebrantamento de espírito, está escrito no Salmo de número 51, que Deus, Ele não rejeita um coração contrito, que Deus não rejeita um coração quebrantado. Eu não sei você, a Bíblia diz que eles adoraram ao Senhor por volta da meia-noite. Eu acredito, irmão, que as cadeias só foram abertas, as correntes só foram quebradas, porque havia adoração verdadeira naquele ambiente. Eu quero acreditar que eu vim aqui hoje na DSM Santa Maria, e aqui há adoração verdadeira, aqui há o mover de Deus, aqui há a presença do Espírito Santo, porque quanto mais nós adorarmos, quanto mais barulhos nós fizermos, pode ter certeza, Deus vai sacudir essa situação, Deus vai virar o cativeiro de alguém, Deus vai salvar alguém, Deus vai entrar com providência. Sabe por quê? Porque está escrito, irmão, está escrito, aleluia. O texto diz que virou tudo o lugar onde eles estavam, o ambiente virou, agora está tudo aberto, mas detalhe, não fugiu ninguém. O texto diz que não fugiu ninguém. Agora, o carcereiro que está guardando a vida de Paulo, ele estava dormindo. Eu acredito que mesmo Deus fazendo um barulhão, Deus mandando um terremoto, ainda tem alguém que está dormindo. Só que ele despertou do sono, e quando ele desperta do sono, que ele vê aquele reboliço, as prisões todas abertas, as correntes dos prisioneiros todas quebradas, deu um pânico nele, porque a sentença era uma só, irmão. Quando os seus superiores soubessem que a prisão tinha virado e alguém, talvez, possivelmente tivesse sido fugido, ele morreria, mas não só ele morreria, morreria ele e a sua família. Outro dia eu conto a história do Bartimeu, para vocês entenderem um pouco melhor sobre isso. Então, ele fez o quê? Quando ele viu aquilo, a Bíblia diz que ele, com medo, apavorado, ele puxou a espada dele, e o texto diz que ele ia tirar a própria vida, ia cometer um suicídio. E Paulo gritou lá de dentro, vendo, olhou a situação daquele soldado que estava ali, que não tinha mais esperança, não tinha mais para onde correr, não tinha uma outra alternativa, a não ser ceifar a sua própria vida. Por quê? Talvez ele estava ou se sentiria culpado. O que eu quero dizer com isso? Talvez você adentrou aqui e você está se sentindo culpado por essa situação, ou o diabo está usando alguém e está te acusando, falando que é isso mesmo, que não vai ter mais jeito, o único caminho para você agora é o suicídio. Mas Deus está dizendo, não vai morrer ninguém. A Bíblia diz que quando ele puxou a espada para tirar a própria vida, Paulo gritou lá de dentro, não faça tal coisa, porque estamos todos aqui. Deixa eu revelar algo para você, quem é de Deus não foge, quem é de Deus não corre, quem é de Deus permanece no mesmo lugar. Não fugiu ninguém, mas ele olhando, todo tremo, espantado, pediu luz naquele lugar, no ambiente onde eles estavam, e quando ele pede a luz, a Bíblia diz que ele salta dentro da onde estão os presos, e agora tirando os mesmos para fora, e ele fez uma pergunta, então eu quero que vocês me respondam algo nessa noite, ei, o que eu devo fazer para que eu possa ser salvo? Paulo respondeu, talvez para você que adentrou aqui vai a resposta que você precisa. A Bíblia diz que Paulo olhou para ele e falou assim, olha, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Talvez você adentrou aqui e você está sem esperança, mas a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Talvez o seu sentimento era de suicídio, era de ceifar a sua vida, mas Deus está falando para mim e para você, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Essa situação vai mudar. A certeza que nós temos que ter é que nós temos que crer nele. Pergunta inteligente nessa noite: quantos crê no Senhor Jesus nessa noite? Quantos vieram fazer menção do nome do Senhor? Paulo entende a visão. Ele atravessou a Macedônia para falar para alguém que não precisa se suicidar. Talvez eu vim do outro lado, não é muito longe, mas eu vim aqui para dizer para você que você não precisa fazer tal coisa, porque o Senhor vai te dar vitória. Você só precisa crer.
Você precisa acreditar que Jesus pode fazer isso. Um dia, um homem chegou em Jesus e falou: Jesus, eu não sei mais o que eu faço. Eu já levei o meu filho para os seus discípulos e eles não conseguiram resolver o meu problema. E aí Jesus olhou para ele e falou assim: você crê que eu posso fazer isso? E ele falou assim: eu creio. Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, Senhor, cura a minha incredulidade. Sabe por que as pessoas às vezes vêm para a igreja e entra e sai do mesmo jeito? Porque elas não acreditam mais. Elas não acreditam no Deus invisível. Elas não acreditam no Deus do impossível. Elas não acreditam mais no Deus que opera o milagre. Elas não acreditam mais no Deus que fala através da palavra. Talvez possa ter um problema aí, porque talvez você possa ter parado de fazer aquilo que o Senhor falou para você fazer. Talvez você parou de buscar a presença do Senhor. Você parou em algum momento da sua vida, em algum estágio da sua vida, você parou no meio da caminhada. Talvez você foi para, como foi louvado aqui hoje, você foi a alto mar, você foi muito longe, e talvez o mar da vida que você está caminhando, ele está te afogando, mas o Senhor está dizendo: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você tem noção que é isso, irmão? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O Senhor não está falando que é só você, é você e a sua casa. Então, quanto mais você adora, quanto mais você busca, quanto mais você se esforça em tantas dificuldades que você tem passado, o Senhor está trabalhando em seu favor. O Senhor está operando em seu favor. O Senhor está fazendo algo nessa noite, na minha e na sua vida. Quantos creem nessa noite? Ele não tirou a vida, ele acreditou na palavra de Paulo. Paulo atravessou, foi impedido pelo Espírito Santo para ir para um lugar, apanhou. Deus usou ele para trabalhar na vida de uma jovem que dava lucro para alguém. Deus usou ele, mas isso trouxe para ele, sabe o que? Prisão, açoites. Talvez você está aqui, você não é Paulo, mas é parecido com Paulo. Pastor, tenho feito tantas coisas, mas tenho sofrido retaliações. Irmão, glorifica o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor por isso. Sabe por quê? Porque eu não li na Bíblia ainda que jogam pedra em árvores que não têm fruto, só jogam pedra em quem está dando fruto. Deixa eu falar uma coisa para você: se você está dando fruto, se tem alguém te perseguindo por causa do nome de Jesus, então você está fazendo a coisa certa. Você está fazendo a coisa certa. O nome do Senhor está sendo glorificado. E pode ter certeza de uma coisa: Deus não chega atrasado. Ele chega na hora certa, no momento certo, no tempo certo, no dia certo, na hora certa, nos minutos certos. Deus chega. Deus chegou para ele. Deus talvez está chegando para alguém que está aqui hoje. Talvez Deus chegou para alguém que está aqui hoje na hora certa, nos 45 do segundo tempo. Já ia sair a sua sentença, mas Deus está falando: não, filho, ainda não é tempo de você parar. Ainda não é tempo de eu recolher você, tem muita coisa para você andar. Teve um outro personagem na Bíblia, assim eu encerro e concluo a minha parte. A Bíblia diz que o profeta Elias, todo mundo conhece quem foi o profeta Elias, todo mundo conhece a história dele, mas o mesmo também pediu a morte. Um dia ele falou: Senhor, não restaram mais ninguém, só ficou eu como profeta do Senhor. O bom para mim era morrer. A Bíblia diz que ele deitou embaixo do pé do zimbro, dormiu, irmão. Aí Deus mandou um anjo: acorda, filho. Mandou o corvo, mandou pão, mandou carne para ele: se alimenta, come e bebe, porque muito longe é a sua trajetória. Levanta, porque muito longe vai ser a sua trajetória. Antes de eu recolher você, eu preciso fazer algumas coisas ainda com você. Eu preciso usar você para fazer algo. Entenda nessa noite, o tempo não é de parar. A Bíblia diz que a vinda do Senhor Jesus Cristo está mais próximo do que quando nós aceitamos a fé. A Bíblia diz que a vinda dele está mais próxima do que quando nós aceitamos a fé. Deus está falando para mim e para você hoje: não pare, não desista, não pare no meio do caminho, não fique triste por palavras, não fique triste porque alguém meneou a cabeça para você. Eu acho que o pastor já passou por isso. Nós está aqui na frente do culto e alguém fazer assim, ó. Você está aqui se esforçando,
buscando a presença do Senhor, tentando fazer algo para agradar a Deus, e tem alguém que está aí embaixo, que está assim, ó, que não aceita, mas não tem problema não. Quem tem que te aceitar é Jesus. Quem morreu na cruz por você e por mim foi Jesus. Foi Jesus, irmão. Alguém criticou Paulo. Jesus falou: vai lá na rua direita e visita um homem lá, um jovem, que eu preciso trabalhar na vida dele. Mas quem é ele? Qual é o nome dele? Deus deu até o nome, falou: é o Saulo. Quando falou o nome dele, o profeta falou: Senhor, eu muito tenho ouvido falar desse homem aí, e ele é o principal aí, e está perseguindo o seu povo, está batendo nos crentes, está prendendo, está consentindo na morte de alguns, está mandando matar, e o Senhor quer que eu vou lá? É para você ir lá, sabe por quê? Porque ele para mim é um vaso escolhido, e eu vou ensinar para ele o quanto ele vai padecer por conta do meu nome. Talvez você está aqui, está desacreditado, né? Mas o Senhor está dizendo para mim, para você: eu vou ensinar você, e eu vou mostrar para você o quanto você vai ser usado pelo a minha obra, pelo meu nome. Vai lá, visita ele, ora por ele, porque ele está esperando você. A Bíblia diz que quando Ananias chegou lá, Paulo já sabia, porque Deus já tinha falado com ele que ele ficou 3 dias, irmão, na oração. Colocou a mão sobre ele, e ele foi cheio do Espírito Santo. Nós falamos do Espírito Santo aqui. Deixa eu falar algo para você. A Bíblia diz que no dia que que Samuel ungiu a Davi, no dia que Samuel ungiu a Davi, a Bíblia diz que nunca mais a vida dele foi a mesma coisa. Sabe por quê? Porque o Espírito da parte do Senhor, que estava sobre a vida de Saul, saiu de Saul, e agora se apoderou de Davi, porque Davi era o escolhido agora. E Davi nunca mais foi o mesmo. Deixa eu dizer algo para você. Esses dias perguntaram para mim: qual é a marca que nós temos? No Antigo Testamento, a marca era na carne, era a circuncisão. Mas aí veio a graça, veio Jesus. E a Bíblia diz, Paulo escrevendo na carta aos Romanos, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, onde nós lemos, a Bíblia diz que agora a incircuncisão, a circuncisão, agora ela não é mais na carne, ela é feita pelo Espírito. E sabe onde que ela é feita? Agora ela é feita no coração, é interno, irmão. Jesus disse em São João capítulo número 16, que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, que quem convence o homem da justiça é o Espírito Santo, e quem convence o homem do juízo ainda continua sendo ele. Deixa eu dizer algo para você: Jesus vai te ensinar. Eu não tenho medo de falar não, eu vou falar para você lembrar desse dia. Jesus, ele vai te pegar, ele vai ao seu encontro, e se for necessário ele derrubar você com a cara no chão para você entender, ele vai fazer, irmão. Mas deixa eu dizer algo para você: enquanto estiver uma igreja orando, deixa eu dar uma resposta para alguém aqui para ficar mais claro. Deus, ele não perde ninguém. Se Deus falou que ia fazer, se Deus falou que ia salvar, se Deus falou que ia trazer para cá e colocar no lugar de príncipe, se Deus falou que ia trazer para a presença dele, então se prepara, porque quanto mais você adorar o nome do Senhor, Deus vai mover o ambiente, Deus vai sacudir os alicerces, Deus vai abrir o que tem que ser aberto, Deus vai quebrar o que precisa ser quebrado, ele vai repreender o que precisa ser repreendido. É o Espírito dele que vai convencer, é ele que vai transformar, é ele que vai trazer de volta para a presença dele. Deixa eu dizer algo para você: ele não perde. Eu nunca li na Bíblia que Jesus entrou numa batalha e perdeu. Ele não perde. Jesus falou para Paulo: eu vou mostrar para você o quanto você vai padecer pelos aguilhões, pelo meu nome. Paulo aprendeu, irmão. Você quer ser usado por Deus? Se prepara que ele vai te ensinar. Há uma presença gloriosa aqui. Com a permissão do pastor, coloque-se de pé. Há uma presença gloriosa dele aqui. Eu tinha uma outra proposta de mensagem, mas era a minha proposta. Mas quando eu vim aqui, cheguei aqui, Deus falou comigo. Eu escrevi um esboço e ia pregar em Atos capítulo número 8. Quando o Felipe estava no caminho, encontrou com o eunuco, e ele perguntou: você entende o que você lê? E ele disse: como que eu vou entender se ninguém me explica? Você vai entender tudo o que Deus está querendo dizer nessa noite. A visão que Paulo disse, que ele teve,
Ele estava vendo alguém pedindo ajuda. Talvez você adentrou aqui, você está precisando de ajuda. E existe momentos na nossa vida que nós vamos estar no meio da multidão. Vão ter várias pessoas ao nosso lado, mas elas não vão poder nos ajudar. Porque vai chegar momento que vai ser você e Deus. É eu e Deus, você e Deus. Deus quer ajudar alguém que adentrou aqui hoje. Eu preciso fazer 3 convites. O primeiro convite nessa noite: eu queria conhecer você que não é crente, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Tem alguém aqui em nosso meio que não é crente? Dê um sinal com a sua mão para mim te conhecer. Ali tem um jovem. Tem mais alguém? A minha pergunta é rápida, é simples. Como que é seu nome? Josemar. Josemar, o Senhor quer Jesus hoje para a sua vida? Então vem à frente que nós vamos orar por você. Glorifica ao Senhor, irmão. Já está valendo a pena. Já está valendo a pena. Já está valendo a pena, irmão. Está tendo festa no céu. Dá um abraço nele aqui, meu amigo. Já está valendo a pena. O segundo convite é: cadê você que está aqui e você parou no meio da caminhada? Você entristeceu por algum motivo. Cadê você que está afastado dos caminhos do Senhor? Dê um sinal com a sua mão. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer retornar hoje? Tem alguém? Se não tem, que Deus possa te dar uma nova oportunidade. O terceiro convite e último convite: eu quero orar pela sua vida. Você que precisa de um milagre, há uma presença de Deus aqui. Você que entendeu que Jesus falou comigo e com você através da palavra, se você tiver coragem, se você crê no que você ouviu hoje, que é Ele que faz, é Ele que abre a porta de ferro, é Ele que vai dar vitória, é Ele que vai mexer, é Ele que vai assinar o papel, irmão, é Ele que vai dar a última palavra. Não é o juiz não, é Ele que é o juiz dos juízes. Sai do seu lugar que eu vou orar pela sua vida. Eu sinto a presença de Deus aqui, pastor Silas. Há uma presença de Deus aqui. Todos vocês que vieram à frente, creiam que Jesus pode. Ele continua sendo o Deus do impossível. Quando a expectativa do homem acaba, quando a sua esperança acaba, quando a sua expectativa acaba, quando as suas impossibilidades você não vê mais jeito, aí é a hora de Deus agir na sua vida. Porque Ele ainda continua sendo o Deus do impossível. Ele continua mudando história. Ele continua escrevendo uma nova história. Pai, em Tua presença nós estamos. Nós glorificamos o Teu nome nessa noite, Senhor, através da Sua palavra. Senhor, aqui está a vida, Senhor, desse jovem que entregou ao Senhor nessa noite. Pai, com a autoridade que há no Seu nome, visita ele, Senhor, em todos os seus caminhos. Senhor, que assim como o Senhor foi com Davi, assim como o Teu Espírito foi com Davi, Senhor, seja com esse jovem, que ele possa ser cheio do Espírito Santo. Que o Senhor venha aplanar, Senhor, todos os caminhos dele. Que o Senhor possa escrever o nome dele, Senhor, no livro da vida. Que a partir de hoje, Senhor, ele não venha ser mais o mesmo. Que ele possa ser diferente, cheio da Tua presença, cheio da Tua graça, cheio do Teu Espírito Santo. Que ele possa fazer menção do Seu nome. Que ele possa dizer por onde ele for, por onde ele passar, aonde ele chegar, que só o Senhor é Deus. Que o Senhor possa visitar a casa dele agora, Senhor, nesse momento. Pai, em nome de Jesus eu oro pela Tua igreja, por esse povo que veio aqui à frente, que está com o coração quebrantado, Senhor, que acredita que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente, que acredita que o Senhor pode, Senhor, abrir a porta, Senhor, de ferro, que o Senhor quebra todas as correntes, que o Senhor é o Deus que ainda opera o milagre, que o Senhor é o Deus que ainda traz a resposta, que muda, Senhor, a situação, Senhor, que faz algo novo, Senhor, aonde ninguém mais acredita. O Senhor é aquele que pega, Senhor, aqueles que a sociedade não acredita mais, e traz para cá, Senhor, e dá um banho na graça, e transforma, Senhor, pelo poder que há no Seu nome. Senhor, enche, Senhor, esse povo que está aqui, que acredita no milagre, que acredita na bênção do Senhor. Senhor, que veio aqui hoje, Senhor, de coração quebrantado, que está aqui, Senhor, a adorar ao Seu nome, a engrandecer ao Senhor na beleza da Tua santidade. Pai, na autoridade que há no nome de Jesus, Senhor, eu decreto agora
a bênção, Senhor, na vida dos seus filhos. Senhor, como representante, Senhor, da tua graça, do céu, nessa noite, eu estendo as minhas mãos. Senhor, esses que vieram aqui à frente, que vieram aqui por causa de uma causa impossível, que o Senhor possa entrar agora, Senhor, com a libertação. Que o Senhor possa entrar com a cura, com a transformação de alma. Que o nome do Senhor possa ser glorificado nessa noite. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Renova aquele que precisa ser renovado. Batiza aquele que quer ser batizado com o Espírito Santo. Coloca alegria agora, Senhor, aonde tinha tristeza. Que o Seu nome, Jesus, venha a ser glorificado. Pai, nós oramos, nós agradecemos e engrandecemos ao Senhor nessa noite, no nome de Jesus. Amém.